Estou vendo aqui a Lia, Lucas Acocella, Leonardo, Giovana Oliveira, João Gil, Letícia, Ana Letícia. Oi, Gabriela, Ana, Camille, as pessoas que já estavam antes, a Giovana Sendas, o Guilherme, a Larissa. Todos conseguiram fazer o Ateneu, então, a etapa da semana passada, tudo certo? Vocês têm que fazer agora a próxima, né? Eu vi que só alguns fizeram. Não esqueçam, até sexta, o Ateneu, capítulo 3 e 4. E aí, segunda-feira, a gente conversa sobre esses dois capítulos, tá? Nós vamos começar hoje lá na página Língua Portuguesa. Não. Eu vou devagar com as redações, porque senão eu não vou dar conta de corrigir. Como eu estou corrigindo TCCs essa semana, as redações estão paradas me esperando. Isso, até dia 5 tem que terminar lá. E aí, só quando eu terminar de corrigir que eu vou passar outra. Eu até esqueci, tá aberta lá ainda, não tá a redação? Não é até dia 8? Acho que é dia 8 que eu deixei a redação. Então, só aquela que tá lá, não coloquei outra ainda não. Isso. Mas não, é sempre bom não deixar para a última hora, que às vezes na última hora fecha e tal. Eu vi que toda vez que eu agendo para fechar meia-noite, ele fecha às 11. Então, ele fecha uma hora antes do que eu programo. Então, não fiquem muito crentes nesses horários aí, né? Vão tentando fazer antes, tá? Nós vamos começar com vozes verbais hoje. E antes de ir para o livro, se vocês quiserem pegar o livro já, é página 22. Eu vou usar um slide aqui, por isso que eu quis entrar por esse caminho aqui, tá? Então, eu vou abrir um slide, vou compartilhar a tela. Vocês estão vendo? Podem colocar no chat aí que eu vou dar uma olhada. Sim. Sim? Beleza. Então, deixa eu voltar lá. Então, vozes do verbo. Então, nós temos 3 tipos de vozes verbais. A voz ativa, que significa que o sujeito pratica a ação. Então, o que a gente tem que observar para classificar as vozes, né? A gente olha para o verbo e vê se o sujeito relacionado a esse verbo é quem pratica ou quem sofre a ação, tá? Então, assim, eu peguei algumas notícias aqui, né? Estudantes afegãs criam ventiladores com peças de carro. Então, eu vou olhar quem criam? Estudantes afegãs. Elas são o meu sujeito e elas que criaram. Então, elas que praticaram a ação. Então, é voz ativa. No 2, cientistas argentinos desenvolvem teste barato e rápido. Então, de novo, desenvolvem. Quem desenvolvem? Os cientistas argentinos. Como o meu sujeito é quem praticou a ação, voz ativa. A voz reflexiva é quando o sujeito executa e sofre ação ao mesmo tempo. Então, aqui é mais difícil de achar notícias, né, com ação reflexiva. Eu coloquei esse exemplo aqui, como Anguila, que é uma cidade no Caribe, se livrou da transmissão do coronavírus. Então, a própria cidade livrou a si mesma da transmissão do coronavírus. Então, o meu sujeito realizou a ação e sofreu a ação. No outro exemplo, eu tenho a menina se penteou. Então, ela penteou a si própria. Então, é uma ação que ela realizou sobre ela mesma. Voz passiva é quando o sujeito da minha oração é aquele que sofre ação. Então, de novo, vou olhar para o verbo e ver quem é o sujeito e se esse sujeito sofreu a ação. Então, mais notícias aqui. Assuntos da cultura pop são analisados pela dupla do canal Meteoro Brasil. Então, aqui, meu sujeito, assuntos da cultura pop, mas não são eles que realizaram a ação. Eles foram analisados, quer dizer, eles são analisados, eles sofrem ação. Quem realiza a ação é a dupla do canal Meteoro Brasil. No exemplo 2, motoristas serão obrigados a provar o uso de máscara, temperatura corporal e limpeza de carro. Então, quem serão obrigados? Os motoristas, eles são o meu sujeito, mas não são eles que vão obrigar.
eles vão ser os que vão ser obrigados. E aqui não diz quem é que vai obrigá-los, tá? Então, eu não tenho o agente aí da passiva, mas os motoristas são os que sofrem a ação. A voz passiva, ela pode estar na forma analítica, que é a forma mais longa, em que há um verbo auxiliar mais o particípio do verbo principal. Então, nós temos aí ser, estar e ficar, mais o particípio. Então, ali, muitas pesquisas foram feitas por nós. Esse foram feitas, né, o verbo ser, e o feitas é o particípio. Quem fez? Nós. Mas quem é o sujeito da oração? Muitas pesquisas. Então, muitas pesquisas é quem sofre a ação. Existe também, antes de entrar no próximo exemplo, vamos ver aqui exemplos de voz passiva, para ficar bem claro. A criança foi salva pelo bombeiro. Então, a criança é meu sujeito, mas o agente é o bombeiro. O mestre foi abraçado pelo aluno. O sujeito é o mestre. O agente é o aluno. O salão foi enfeitado pelas senhoras. O sujeito é o salão. Quem enfeitou? As senhoras. O chefe foi insultado pelo funcionário. O chefe é o sujeito. Quem insultou? O funcionário. O relógio foi comprado por mim. O relógio é o sujeito, mas quem comprou fui eu. E nós temos também a voz passiva sintética, que são os casos em que eu não revelo quem realizou a ação, né, quem é o agente, e então o sujeito fica oculto, como aqui, ó, fizeram-se muitas pesquisas. É o mesmo que muitas pesquisas foram feitas. Então eu não digo quem é que fez essas pesquisas, tá? E aí nós temos outros exemplos aí. Dão-se aulas de português, vendeu-se o terreno da esquina, construir-se-ão escolas e teatros, a competição iniciou-se, revela-se um grande segredo, montaram-se máquinas complexas. Essas mesmas frases vão aparecer na próxima tela agora, na voz passiva analítica, porque é possível escrevê-las das duas formas. Então, vamos lá. Aulas de português são dadas, o terreno da esquina foi vendido, é o mesmo que vendeu-se o terreno da esquina. Escolas e teatros serão construídos, é o mesmo que construir-se-ão escolas e teatros. A competição foi iniciada, um grande segredo é revelado e máquinas complexas são montadas, que é o mesmo que montam-se máquinas complexas. Algumas observações aí. Deixa eu só dar uma pausa aqui e ver como vocês estão aí. Nenhuma dúvida, todo mundo tranquilo? Eu vi que o Vitor e o Giovanni chegaram. Meio difícil. Depois a gente vai praticar, né, para ver isso na prática. Estou vendo que alguns estão digitando aí. Não? Estou vendo várias pessoas digitando, mas não está aparecendo nada ainda para mim. Não sei se apareceu para vocês já. É a mesma matéria da videoaula, sim. E eu resolvi não usar mais videoaulas, então vou usar as aulas ao vivo. Ok? Eu vou voltar lá, vocês podem digitando dúvidas, daqui a pouco eu olho de novo, tá? Então, continuando aí. Quando a gente passa da voz ativa para a voz passiva, a gente só pode fazer isso com verbos transitivos diretos e com os bitransitivos. Ou seja, vamos lembrar um pouquinho, né? Os transitivos são aqueles que levam complemento, mas um complemento sem preposição é o transitivo direto. O direto e o indireto é quando eu tenho os dois complementos, tipo, entreguei algo a alguém. Então, eu tenho um objeto direto e um indireto.
Os intransitivos, eles não conseguem ser passados para a voz passiva. Então, eu não consigo transformar o fugitivo apareceu em foi aparecido, ou nós andamos rápido em fomos andados, não tem como, tá? Não existe uma forma da voz passiva para os verbos intransitivos. E os verbos intransitivos, aliás, transitivos indiretos, que têm uma preposição junto a eles, não podem ser passados para a voz passiva, porque essa preposição se perde. É o caso do verbo assistir, em que há muito erro até nas notícias, por exemplo, assistir ao filme. Se eu tentar inverter, vai ficar o filme foi assistido por mim. Só que nessa forma, o assistir significa ajudar, porque sem preposição muda o sentido. Então, essa frase não é possível. Apesar de muitas pessoas usarem dessa forma, está incorreto. Fica mais fácil de ver, por exemplo, aqui em a aluna gosta do professor. Então, imagina se eu tentasse dizer o professor é gostado pela aluna. Esse de aí ficaria fora, né? Porque é gostar de algo. Então, não funciona dessa forma. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aí. Sim, na voz passiva nós podemos revelar o sujeito, sim, o agente da ação, a gente chama de agente, né? Porque nessa frase que você colocou aí, o sujeito é o trabalho. Você falou, o trabalho foi feito por mim. Você fez a ação, não é reflexiva, porque o que você fez foi o trabalho. Você não fez uma ação em si mesma, tá? Então existe uma diferença. A gente vai praticar e vai perceber melhor. Então, alguns cuidados da voz reflexiva, né? O pronome pessoal e o pronome oblíquo, eles têm que combinar. Então, se eu digo eu, é me, tu, te, ele, ela, se, nós, nos, vós, vos, eles, ela, se. E quando nós usamos o agente, tem que ser o se, né? Porque o agente está na mesma pessoa do ele e ela. O que acontece aqui é que algumas pessoas dizem eu se preparei, ou nós se preparamos. E isso é um uso errado, né? Nós temos que combinar os pronomes, tá? Então, esse cuidado aí. Outras observações. Não são considerados verbos reflexivos os que expressam sentimentos, porque é diferente até assim, se a gente pensar sobre isso, como que eu produzo o sentimento em mim mesmo, né? E não dá para escrever uma frase, por exemplo, alegro-me com a notícia da sua aprovação. Eu não posso dizer alegro a mim mesmo com a notícia da sua aprovação. Então, essas construções não são consideradas reflexivas e essa nova construção que está no parênteses aí não pode ser feita, né? Então, alegrar-se, arrepender-se, queixar-se, zangar-se, não são verbos reflexivos. E existe uma voz reflexiva que não é só eu em mim mesmo, mas todos em todos. Por exemplo, cumprimentamo-nos uns aos outros. Quer dizer, todos se cumprimentaram. Os dois entreolharam-se mutuamente. Então, os dois praticaram a ação e os dois sofreram a ação. Deixa eu sair, então, do meu slide aqui, voltar. Vou parar de compartilhar tela. Dúvidas por enquanto? Por enquanto está tranquilo? Nebuloso, mas tranquilo? Nos exercícios é que a gente vai perceber isso melhor, né? Vamos dar uma olhada no livro agora, então, na página 22. Estão com o livro já? Posso ler? E aqui vai dar exemplos das vozes verbais. Ok? Me deem um ok, se vocês estão com o livro aberto aí. Beleza. Então, nós temos lá, vozes verbais, página 22. Então, primeiro nós vamos ver elas em geral. Palmeiras demite Oswaldo de Oliveira. Já faz um tempo, né, dessa notícia. Então, qual é a ação expressa por essa manchete, por essa notícia? Qual é a ação? Qual é o verbo?
Demitir, perfeito. E aí perguntar quem demite? O Palmeiras, isso. Então, o meu sujeito realizou a ação, certo? Palmeiras demite. Foi o Palmeiras que demitiu. Palmeiras é o sujeito e aquele que realiza a ação. O Oswaldo de Oliveira, nessa frase, ele é o meu objeto direto, que é a resposta da letra C. Nós não estudamos isso, né? Mas ele é o complemento do meu verbo, então, né? Ele completa o sentido de demitir. Vamos lá, agora vamos para a letra D, no enunciado. Ah, não, aí na letra D pergunta qual a relação entre o sujeito e o verbo. O sujeito pratica a ação. Agora vamos para a frase 2. Após 6 meses, Oswaldo de Oliveira é demitido do Palmeiras. Qual é o meu verbo aí? Qual é a ação? É demitido, perfeito. Mesmo verbo que nós vimos na outra, né? Agora, quem é o meu sujeito? Quem é o sujeito? Quem foi demitido? Eu tenho que perguntar para o verbo, né? Quem foi demitido? Oswaldo de Oliveira, exatamente. Então, o sujeito é o Oswaldo de Oliveira. Mas foi ele que praticou a ação? Foi ele quem demitiu? Não, ele sofreu a ação, né? Ele foi demitido. E aí eu tenho na frase aqui quem realizou a ação. É possível identificar, né? Vocês estão digitando, eu estou aguardando, mas então, o sujeito sofre ação na letra G, o agente da ação é o Palmeiras, que é quem demitiu, e aí que diferenças a gente vê do enunciado 1 para o enunciado 2? Então, no enunciado 1, eu tenho um sujeito agente, que é aquele que pratica a ação. E no enunciado 2, eu tenho um sujeito paciente, que é o que sofre a ação, como se fosse o paciente de um hospital, é aquele que sofre. Então, eu tenho sujeito agente na 1, sujeito paciente na 2, tá? Então, essa é a resposta da I. Vocês acham agora uma questão que acontece muito nas notícias, né? Que o que eles queriam enfatizar de diferente entre a 1 e a 2? A 1 diz assim, o jornalista, por que ele escolheu a voz ativa na 1 e outro jornalista escolheu a voz passiva na 2? O que eles queriam destacar? Na 1, qual era o destaque? Na 1 era demissão. Na 2 era o tempo que ele ficou. Ah, tá, porque o tempo está na frente, né? Após 6 meses. Então, é considerado pouco tempo, né? Na verdade. Isso, o que a gente coloca na frente, geralmente, é o que está enfatizado. Então, na 1, não só a demissão, mas o fato do Palmeiras demitir. Talvez porque o Palmeiras estivesse demitindo muito. Então, eles quiseram colocar, tipo, de novo o Palmeiras demite, né? Na 2, eles estão enfatizando o tempo e eles estão mais próximos ali, colocaram na frente o Oswaldo de Oliveira. Talvez destacando que ele não seria bom, ou que ele não teria durado muito. Então, a ênfase está mais no Oswaldo de Oliveira
e o tempo que ele ficou. E na outra, no fato do Palmeiras demitir. Então, a informação que a gente coloca na frente é a que a gente quer enfatizar. A não ser em casos em que a gente não sabe alguma informação e a gente usa a voz passiva por isso, né? Quando eles colocam nas notícias lá, fulano foi morto, porque ninguém sabe por quem, né? Quem matou ele. Então, é uma informação ainda que não se tem, tá? Vamos ver, então, agora exemplos só de voz ativa. Então, nós temos lá na página 23. Então, no enunciado 1. USP volta a liderar a lista de melhores universidades da América Latina. E no 2, falta de água afeta a rotina de colégios de São Paulo. Então, vamos lá. Quem é o sujeito do enunciado 1? USP, fácil, né? Quem é o sujeito da frase 2? Falta de água, isso mesmo. Aí, qual é a função de sujeito nessas duas, né? Eles são agentes ou pacientes? Agentes, né? A USP volta a liderar e a falta de água afeta. Então, os dois realizam a ação indicada pelo verbo. Quais são as ações dessas manchetes? Quais são os verbos que eu tenho aí? Na primeira, o meu verbo pode ser um conjunto de verbos, pode ser uma locução. Qual é o verbo, a ação aí da primeira? Volta a liderar, né? Então, o forte mesmo é o liderar. E na 2? Afeta, exatamente, afeta. Então, meus dois verbos aí de ação. Vocês lembram, assim, de memória, se eles são transitivos diretos, indiretos? Lembra, a gente tem que perguntar para o verbo, né? Lidera o quê? Lidera lista, lidera algo. Lembra o que quer dizer isso sobre o verbo, ser transitivo direto ou indireto? Alguém lembra? Não? Transitivo direto, tá? Nós vamos ver isso mais adiante, quando não preciso de preposição, certo? Então, é direto, isso, Gabriela. Transitivo direto, os dois, tá? Afeta rotina, lidera lista. Isso, algo ou alguém. A gente pergunta para o verbo e a resposta não tem preposição. Então, como nós vimos lá no slide, os transitivos diretos, nós podemos transformar em voz passiva. E é o que se pede no exercício 6. Então, agora, eu quero transformar a frase de forma que o meu sujeito, a USP, sofra ação. Então, como é que eu vou fazer isso? O que eu coloco na frente agora? Vocês lembram? Vou dar um exemplo aqui para vocês, porque a gente não fez isso ainda. Então, eu vou pegar o complemento que vem depois do verbo e vou colocar na frente, tá? Então, vamos lá. Lista de melhores universidades da América Latina. E aí, agora, então eu pus lá, lista de melhores universidades da América Latina. Agora, eu tenho que pôr o verbo na voz passiva. Então, se esse volta a liderar, vai ter que ser transformado num verbo auxiliar, ser ou estar, mais o particípio. O volta vai permanecer igual. Então, vamos lá, volta, só que em vez de liderar, eu vou colocar a ser liderada. Verbo ser mais o particípio. E aí, eu vou colocar o agente da passiva, que é pela USP.
Então, vamos analisar nessa frase agora. Quem é o sujeito do meu verbo nessa frase? Na voz passiva. A lista, né? A lista de melhores universidades da América Latina, exatamente. A lista, ela é liderada. E quem é o agente? A USP. Então, a USP deixou de ser o sujeito para ser o agente da passiva, tá? Então, vamos lá. Então, o meu sujeito sofre ação, né? Ok? Vamos tentar fazer essa transformação agora no enunciado 2. Agora, vocês vão tentar fazer. Como é que eu começo aí essa frase 2 na voz passiva? Rotina de colégio de São Paulo. Perfeito. Esse é o meu sujeito agora. Eu tenho afeta no presente do indicativo e vou transformar em uma locução, verbo ser mais o verbo no particípio. Como é que fica? Verbo ser ou estar ou ficar e mais o particípio. Então, como é que fica no presente? Rotina de colégio de São Paulo. Foi afetada? Quase, Camille. A única coisa que você tem que observar aí é que, como o verbo está no presente, o auxiliar tem que ficar no presente. Então, em vez de foi afetada, que está no passado, tem que ser é afetada. Tá? Então, rotina de colégio de São Paulo é afetada, aí eu vou colocar o por. Só que, como é a falta d'água, eu coloco pela falta de água. Então, a frase inteira fica: rotina de colégios de São Paulo é afetada pela falta de água. Entenderam? E agora o sujeito da minha oração é a rotina, né? E a falta d'água virou o agente da passiva, né? Então, o meu sujeito vira o agente da passiva e eu inverto aí a ordem, geralmente, né, da frase, para fazer essa transformação. Vocês percebem uma mudança também na ênfase quando a gente faz essa inversão? Se eu começasse com lista de melhores universidades da América Latina, volta a ser liderada pela USP. Vocês percebem que eu colocaria a USP lá no final e talvez demoraria um pouco para as pessoas perceberem aí a ênfase na USP. Agora, se eu coloco USP volta a liderar, as pessoas já associam USP e liderança aí de cara, né? Então, o uso de voz ativa e voz passiva depende muito da ênfase que nós queremos dar. Vamos lá. Página 23, continuando, voz passiva. Nós temos de novo 2 enunciados, tá? Então, vamos ver o primeiro. Homem é morto durante churrasco em residência da capital do Mato Grosso do Sul. Homem é morto por policiais militares em São Paulo. Então, nós temos 2 enunciados parecidos. Qual é o jeito dos 2 enunciados? Qual é o sujeito do meu verbo? Quem é morto? O homem, tá? Então, para encontrar o sujeito, a gente sempre olha para o verbo, né? E pergunta aí quem é o sujeito. Então, o homem é o sujeito. Mas ele é quem realiza a ação? Ele é agente ou paciente? Isso, paciente, ele sofreu a ação, né? Alguém o matou, então ele foi morto.
Nos dois enunciados, a gente tem algumas informações sobre o contexto, né? Então, no primeiro, o que a gente sabe ali sobre essa morte? Esqueça um pouquinho a gramática. Das informações que eu tenho da notícia, o que a gente sabe pela manchete da notícia 1? Sim, que ele morreu, o que mais? Que circunstâncias? Em um num churrasco. Isso, e numa casa, né, numa residência, no Mato Grosso do Sul. Então, a gente não tem muita informação, o que nós poderíamos imaginar aí? Que ele teve uma briga durante o churrasco, alguém pegou a faca e matou ele, uma coisa assim? Ou que um bandido invadiu a casa e no assalto acabou matando ele? Nossa, que ele morreu queimado. Jogaram ele na churrasqueira, que horror. Mil e uma possibilidades aí, mas a gente não tem as informações de quem o matou, certo? Na segunda, nós temos homem é morto por policiais militares em São Paulo. Nesse caso, que tipo de informação? A gente tem alguma um lugar, as circunstâncias? O que nós temos? Foi um assassinato, ok. Nos dois casos, a princípio, foi um assassinato, né? Alguém matou a pessoa. Um no Mato Grosso do Sul, outro em São Paulo. Agora, qual a informação específica que se dá no enunciado 2? Diz quem o matou. Na primeira, não. Talvez até porque eles não soubessem ainda, quando eles fizeram a notícia, né? Talvez só tivessem a notícia, vai que afastou um pouco da galera, de repente acharam ele morto. Então não sabem quem o matou, estão investigando, não tem. Na segunda, está bem claro quem matou. Não diz as circunstâncias. Vai que era um tiroteio, ou se era um assalto, o que estava acontecendo, né? Mas a gente sabe que foram os policiais militares que o mataram. Então, em qual fica evidente quem praticou a ação? No segundo. O segundo me diz o agente, né? Que é quem praticou a ação. E aí, na página 24, de novo, vai falar sobre a ênfase que a gente quer dar, né? Se a gente quer destacar que os policiais mataram, né? Que está muito em alta falar sobre isso, a polícia é violenta e tal. Então, a primeira coisa vai ser policiais mataram. Se não é essa ênfase, aí o homem vai na frente. Então, aqui vocês têm um exemplo ali, livro que inspirou Eragon, foi escrito por garoto prodígio. Então, eles usam o Eragon na frente porque as pessoas que conhecem esse livro vão talvez ler o resto da informação. Na segunda, Milan perto de ser vendido. Então, de novo, chamando atenção para o Milan, para os torcedores, para quem gosta do time. Então, a gente coloca na frente a informação que a gente quer destacar. Opa. Caí e voltei aqui. Vocês estão me ouvindo? Me deem um ok aí que está tudo certo com o som para eu continuar a aula aqui. Olhando aqui o chat. Oxe, pois é. Parece que fechou a aula e depois voltou, né? Vocês estão me ouvindo? A Camille colocou esse sim, é de que está me ouvindo?
Ah, tá, vocês estão chamando mais gente, ok. Tá, obrigada. Não sei o que aconteceu, mas saímos e voltamos. Então, vamos lá. Na página 24, embaixo, nós temos apenas o modelo, né, da voz passiva analítica e sintética. Então, foram discutidas mudanças no Colégio Penal pelos deputados. Então, foram discutidas é a forma analítica, que nós temos o verbo auxiliar, e o verbo no infinitivo, no particípio. Alguém está com o som ligado aí? Deixa eu ver. Desligaram? Acho que deu. E a segunda, discutiram-se mudanças no Código Penal. Então, vocês viram que na forma sintética, eu não vejo o agente. Então, ela é mais usada nos casos em que eu não sei o agente, eu não quero revelar o agente. Na página 25, a gente vê como transformar, ó, tem um esqueminha aí de como transformar da voz ativa para a voz passiva. Então, nós temos lá, ele, que é o sujeito agente, vai virar o agente da passiva. O contestou vai virar foi contestada. E aí, a afirmação do colega, que era o objeto direto, vai virar meu sujeito. Então, ele contestou a afirmação do colega, vai virar a afirmação do colega foi contestada por ele. Certo? Alguns ainda estão ingressando aí? E na 25 embaixo, nós temos aí mais um destaque, que, ó, geralmente a gente usa a voz passiva sintética quando o agente é desconhecido, né? Irrelevante ou óbvio, não precisa ser revelado. Então, ele é equivalente à voz ativa com sujeito indeterminado. Então, na voz ativa, eu tenho contestaram a afirmação do colega. Então, a gente tem na terceira pessoa do plural, e aí a gente tem um sujeito indeterminado. Na voz passiva, a gente usa a terceira pessoa do singular. Contestou-se a afirmação do colega. E esse se indica a voz passiva, né? Então, dos dois casos, eu tenho um sujeito não determinado, né? Não visível, não perceptível. Ok, gente, temos 2 minutos. Deu para pegar mais ou menos as vozes? Então, essa aula é a mesma que está na videoaula. Se vocês quiserem assistir de novo, podem assistir lá ou aqui, não tem problema. Na próxima aula, nós vamos continuar mais um pouquinho desse conteúdo para ficar mais tranquilo, né? Na prática de exercícios aí, para ficar mais fácil. Dúvidas? Não esqueçam de fazer o Ateneu. Nós nos vemos na sexta, pelo meu horário aqui. Se vocês têm dúvida, podem colocar. Se não, podem ir tomar uma aguinha antes da última aula.